Se eu perguntar para vocês o que Revenge, Avenida Brasil e até mesmo o Conde de Monte Cristo tem em comum, claramente vocês vão me falar que é a história de vingança que une uma grande trama. O livro que eu vou comentar com vocês hoje tem essa mesma premissa de uma história mais voltada para vingança, só que aqui a gente vai ver uma história muito diferente, história essa que é um pouco mais pesada e que mexe muito com a ideia do que a gente acredita ser moral, na ideia dos vilões e dos mocinhos. Vou falar para vocês se esse livro é bom ou não, um livro oitentista, mas antes eu peço, como sempre, que você se inscreva nesse canal, curta esse vídeo e compartilhe com seus amigos que, como sempre digo por aqui, são ratos de sebo. Tudo bem, pessoal? Meu nome é Diego Ferraz, sejam muito bem-vindos ao canal Cripteca e bem-vindos à crítica de um livro que foi escrito em 1974. Se você já está nesse canal há algum tempo, você sabe o quanto eu me sinto feliz ao falar em livros que não são tão contemporâneos assim, afinal eu acho que é uma grande chance de vocês irem em sebos da cidade de vocês, gastarem pouco dinheiro e acabarem tendo uma ótima experiência literária, ou talvez não tão boa assim, a gente já vai descobrir daqui a pouquinho. O livro que eu vou trazer a crítica hoje é esse aqui, A Noite da Vingança, do Joseph Hayes. Eu vou deixar a fotinha dele aqui para não ficar com ele na mão, atrapalhando um pouco o meu diálogo com vocês. Aqui a gente vai conhecer a história do Boyd Rich, que é um cara que foi acusado de um crime muito pesado e houve toda uma grande conspiração para que ele fosse para a cadeia, afinal era ele ou uma pessoa muito rica. Como é uma história que a gente já viu diversas vezes, já se imagina que ele vai ficar um tempão dentro da penitenciária e quando ele retornar, ele vai vir com toda a sede de vingança. É esse retorno que a gente vê no início dessa história, quando uma pequena cidade que era então pacata acaba encontrando esse Boyd Rich e acaba se tornando uma cidade empolvorosa. Afinal, a vingança que esse cara vai trazer é uma vingança muito pesada, especificamente voltada para as pessoas que o colocaram na cadeia e de certa forma acabaram com sua vida, só que essa vingança não é aquilo que a gente espera de uma vingança mais voltada para a ideia de vilões e de mocinhos. Aqui a gente vai ver um cara que realmente é um criminoso ou se tornou um criminoso e que está disposto a tudo para conseguir a sua grande vendetta. Quando eu falo tudo, é tudo mesmo. Esse é um livro extremamente pesado que vai abordar questões como violência sexual, tortura e diversas outras loucuras e maldades que esse cara comete no seu caminho e não só com seus alvos. Ele acaba atacando pessoas que estão próximas dos seus alvos, pessoas essas que ele não tem nenhum pudor. Então ele vai desde adolescentes a mulheres, a grávidas. Então realmente é um livro que pode ser bem pesado em algumas partes, para mim pelo menos foi. Fora isso, tem outra questão. Esse livro não envelheceu muito bem. Ele foi escrito em 74, então ele tem uma linguagem que é ainda assim muito palatável para quem for ler atualmente, é fácil de ser lido, só que esse livro tem algumas questões com preconceito que são bem explícitas. Aqui esse autor, Joseph Hayes, tem uma questão muito pragmática em relação à sexualidade. Então, muitas vezes no livro dele ele acaba pondo a sua ideia extremamente preconceituosa, juntando a questão da homossexualidade com a pedofilia, juntando a questão da homossexualidade com crimes. Então, essa junção é pesada, é difícil de ser lida, é arenosa e não é tão antigo assim, então não dá para passar esse pano todo para ele não. Além dessa questão, tem algumas outras questões voltadas para a violência feminina também, que esse autor acaba derrapando na mão. Eu nem tentei ler a biografia dele para saber se ele já escreveu outras coisas, só que eu percebi que ali não era muito o pensamento do Boyd Rich, e era o pensamento do autor, afinal essas ideias transpassavam os personagens. Aqui o autor tem essa ideia de trazer voz a todos os personagens dessa história em diversos momentos. Então tem diversas falas, tem diversos pontos de vista, isso acaba muitas vezes sendo muito substancial, outras sendo meio chatas, afinal é como se vários personagens vissem o mesmo objeto e acabasse ficando uma história muito repetitiva, ou às vezes até entrando em arcos que não são tão interessantes assim, como arcos românticos, sendo que a gente está em busca desse arco de vingança e para saber como vai acabar essa história toda. E é nesse ponto que eu digo para vocês que essas ideias preconceituosas percorrem todos esses personagens, mostrando que essas ideias não são tão literárias assim, são mais voltadas para o próprio indivíduo, que ele acaba colocando meio que um desabafo nessas páginas.
mas é um livro que, se você ignorar essas partes, ou talvez colocá-la no recorte temporal, pensando que foi algo daquele período, talvez você se divirta um pouco. Eu achei uma história pesada, uma história que eu posso dizer que é uma história de terror de fato. Não gostei muito do final dessa história, que ela acabou deixando muito a desejar, mas com toda certeza é um livro que eu conseguiria ver em um seriado um pouco mais pesado da Netflix ou da Amazon Prime. Então, se você está lá pelo centro da tua cidade querendo ler um livro diferente, se esse livro estiver muito barato, aposta, acredito que ele vale a pena. Ele não tinha resenha no Scoob, vou escrever minha resenha por lá, para que ele consiga pelo menos ser lembrado como uma história que merece ter crédito. Então, finalizo a minha crítica, como sempre, agradecendo a cada segundo de vocês por aqui. Caso você tenha lido essa história tão antiga, me conta o que você achou, se você teve essas mesmas percepções que eu, o que você achou das ações do Boyd Rich e se você conseguiu achar lógica nas ações que ele estava cometendo como uma lógica moralista. E se você tem dicas de outros livros antigos também, ou até mesmo contemporâneos, pode escrever por aí que eu vou com toda certeza ler e vou deixar na minha lista para hora ou outra acabar trazendo a crítica para vocês por aqui.